A Rússia trava uma guerra oculta contra a Alemanha. E muitos nem percebem. A Alemanha enfrenta sobrevoos agressivos de satélites, sabotagem submarina e quase colisões com forças da OTAN, sendo testada e ameaçada de formas que lembram táticas de pré-invasão. Especialistas militares estão soando o alarme. A Alemanha deixou de ser só mais um membro da OTAN e virou um dos principais alvos da Rússia na Europa, algo que o Kremlin agora assume abertamente. O que vemos agora pode ser o começo de algo mais perigoso que ataques cibernéticos ou jogos de inteligência. É uma escalada com propósito, ocorrendo por terra, mar, ar e até no espaço. Vamos analisar como e por que a Rússia mira a Alemanha. Quais são as implicações de curto prazo, do maior escrutínio e postura agressiva? E o que isso indica para o futuro da segurança da Europa na ordem mundial em transformação? Vamos começar com o que realmente tem acontecido nas últimas semanas. Em 25 de setembro, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, informou que aviões militares russos sobrevoaram deliberadamente a fragata alemã Hamburgo, no Mar Báltico, durante o exercício conjunto da OTAN, Neptune Strike, terceira edição deste ano. Segundo Pistorius, aviões russos sobrevoaram repetidamente a fragata e circularam a frota alemã a baixa altitude. Embora não tenha havido um confronto entre as forças alemãs e russas, Pistorius classificou o evento como uma clara provocação destinada a incitar uma reação exagerada da mídia ocidental. Esse sobrevoo foi mais uma etapa da estratégia da Rússia de vigiar e testar as defesas da OTAN. Poucos dias antes desse incidente, 3 aeronaves russas, Mikoyan Gurevich 31, foram detectadas entrando ilegalmente no espaço aéreo da Estônia e permanecendo lá por 12 minutos. A Rússia tem testado seus limites ao se aproximar dos países da OTAN na linha de frente. Em outro confronto, um helicóptero alemão escoltou um navio de guerra russo no Mar Báltico durante missão de vigilância, mas recebeu sinalizadores do navio em vez de comunicação por rádio. O incidente foi inicialmente mantido em sigilo, especificamente para evitar o escrutínio público e reações exageradas da mídia e de formuladores de políticas internacionais, numa tentativa de diminuir as tensões. Mas os esforços repetidos da Rússia deixam claro que eles não parecem ter o mesmo interesse em manter a paz. As provocações da Rússia à OTAN vão além das ações em terra. O espaço virou nova fronteira para a escalada das tensões. Pistorius revelou que satélites russos e chineses, que deveriam estar em órbitas geoestacionárias, frequentemente se moveram nos últimos anos, passando perto ou seguindo instalações alemãs e de outros países da OTAN. Para referência, um satélite geoestacionário é projetado para voar em uma órbita que aponta constantemente para aproximadamente o mesmo local na superfície da Terra. Isso torna sua órbita altamente previsível. Algo que outras agências espaciais levam em consideração ao lançar suas próprias missões de satélites para evitar encontros próximos. Mas, ao contrário do comportamento esperado, satélites russos e chineses foram repetidamente acusados de espionar ou mirar instalações da OTAN. O analista militar, Sean Bell, afirmou que um satélite russo chegou a menos de 10 quilômetros de outro satélite estrangeiro. Espacialmente, isso é muito próximo, já que esses satélites viajam a cerca de 3 km por segundo. Isso preocupa Pistorius, pois China e Rússia também expandem sua tecnologia de satélites. Pistorius diz que agora podem bloquear, cegar, manipular ou destruir satélites de forma cinética, e que no espaço não há fronteiras ou continentes. Com o aumento de satélites na órbita terrestre para usos militares e civis, pode ficar mais fácil lançar um satélite discretamente no espaço, projetado para colidir e desativar grandes partes das redes de comunicação da OTAN. Não se deve subestimar o risco de corte de comunicação. Desde outubro de 2023, ao menos 11 incidentes de cabos danificados no Báltico foram sinalizados para análise. Geralmente, suspeita-se que embarcações chinesas e russas arrastem âncoras pelo fundo do mar, acidentalmente ou não, para danificar cabos. Esses cabos no fundo do mar são redes diretas de comunicação e energia entre os 9 países ao redor do mar. Geralmente, cabos danificados ficam em águas costeiras da Finlândia, que tem a maior fronteira contínua com a Rússia. Portos russos perto de São Petersburgo agora servem como base da frota do Mar Báltico. Na Alemanha, o principal evento foi o corte do cabo Sea Lion, entre Finlândia e Alemanha, que liga as telecomunicações finlandesas à Europa Central.
As telecomunicações dos dois países foram parcialmente interrompidas e redirecionadas até o reparo, 10 dias depois. Sem consenso sobre o responsável pelo dano, uma transportadora chinesa foi suspeita e inspecionada por possíveis sinais de ação da inteligência russa. No final das contas, a inteligência dos Estados Unidos da América presumiu que os cabos foram cortados acidentalmente. Autoridades europeias alertaram que o Báltico deve ser monitorado mais para prevenir casos semelhantes. De uma forma ou de outra, todos esses eventos acabam levando de volta a Rússia, de um lado, e a Alemanha do outro. Então vamos dar uma olhada em por que a Rússia pode estar mirando justamente a Alemanha entre todos os países. Primeiro, a Alemanha passou de ser um dos maiores parceiros econômicos europeus da Rússia para se tornar a espinha dorsal da posição econômica e geopolítica da União Europeia, especialmente seus esforços para conter a agressão russa na Ucrânia. Antes da invasão russa à Ucrânia em 2022, Alemanha e Rússia tinham uma relação econômica considerada próxima demais. A Alemanha dependia fortemente da energia russa, importando mais de 55% do seu gás natural da Rússia. Empresas alemãs investiram bilhões na Rússia. O ex-chanceler Gerhard Schröder trabalhou para empresas estatais de energia russas após sua carreira política. A Alemanha se beneficiou por ser um dos principais contribuintes da economia russa, já que as exportações de petróleo e gás representam uma parte considerável do orçamento do governo russo. Para conter a postura agressiva da Rússia, Schröder e seus contemporâneos acreditavam que uma Rússia atrelada ao comércio hesitaria em cortar a rede de oleodutos Nord Stream ao declarar guerra à Europa. Talvez propositalmente, o oleoduto Nord Stream também impediria diretamente um confronto com a Ucrânia, uma referência à relação problemática que o Estado pós-soviético tinha tanto com a Europa quanto com a Rússia no início do século XXI. Nas últimas décadas, a Alemanha usou petróleo e gás russos baratos para diversificar sua economia e complementar sua energia doméstica. A dependência, no entanto, surgiu da decisão de longa data da Alemanha de eliminar gradualmente a energia nuclear. Política influenciada por movimentos antinucleares dos anos 1970, fortalecidos após Chernobyl e Fukushima. Embora o gás natural e a energia nuclear tenham finalidades distintas, com o gás sendo usado principalmente para aquecimento e aplicações industriais, e a energia nuclear para geração de eletricidade. O alto investimento da Alemanha em infraestrutura de gás limitou a expansão de fontes alternativas de energia. Consequentemente, à medida que o fornecimento de gás oscila, permanece uma lacuna significativa. Uma lacuna que poderia ter sido reduzida se a indústria nuclear tivesse continuado operando. Então veio a invasão da Ucrânia e tudo mudou. Cortar o gás russo fez com que buscassem alternativas mais caras. Indústrias alemãs que usavam energia russa barata passaram a enfrentar custos altíssimos. Os setores químico, siderúrgico e de manufatura foram todos afetados quando os preços da energia dispararam. O produto interno bruto da Alemanha desacelerou em 2023, caindo 0,3% devido ao impacto da transição energética. O então chanceler Olaf Scholz anunciou uma Zeitenwende, um ponto de virada histórico, comprometendo a Alemanha a reestruturar sua defesa, postura e política energética. Ao mesmo tempo, a Alemanha usou sua forte influência geopolítica e econômica para incentivar vizinhos a adotarem políticas semelhantes. Apesar da previsão do Bundesbank de queda de 5% no produto interno bruto com o corte do gás em 2022, isso não ocorreu. Em vez disso, as indústrias da Alemanha rapidamente encontraram substitutos ou reformularam suas linhas de suprimento para usar menos gás. Com um relatório da Brookings sugerindo uma redução líquida de 26% no consumo de gás pela indústria e de 17% para as residências. A indústria de gás alemã buscou fornecedores alternativos, como Noruega, Catar e Estados Unidos da América. Apesar do aumento de 74% nos custos de aquecimento a gás nos últimos 4 anos e contas de energia mais caras, a crise não foi tão grave quanto alguns previam. Em 2024, as importações de gás russo para a Alemanha caíram de 55% para quase zero. A Alemanha reestruturou sua economia e alterou políticas energéticas para fortalecer o apoio à Ucrânia. A resposta da Alemanha foi além de mudar a política energética, desafiando a principal narrativa de segurança da Rússia.
Do ponto de vista do presidente russo, Vladimir Putin, as ações da Alemanha representam uma ameaça existencial aos interesses estratégicos da Rússia. A Alemanha se tornou a força organizadora por trás da unidade europeia contra a Rússia. Berlim liderou sanções da União Europeia e deu forte apoio militar à Ucrânia. E mais perigosamente, do ponto de vista de Moscou, ajudou a forjar uma resposta unida da OTAN, que trouxe países anteriormente neutros, como Finlândia e Suécia, para a aliança. A Rússia afirma ter invadido a Ucrânia para impedir a expansão da OTAN e a União Ocidental em suas fronteiras. No entanto, a liderança da Alemanha conseguiu exatamente esse resultado. A OTAN está mais unida do que em qualquer momento desde a Guerra Fria. Os gastos com defesa crescem na Europa, especialmente entre países vizinhos à Rússia, que entram na aliança devido à agressão russa. Para a Rússia, uma Europa militarizada, unida e sob liderança alemã é o pior cenário. Na Guerra Fria, a Alemanha era dividida e a OTAN buscava conter a expansão soviética. A Alemanha agora está unificada, quase imparável economicamente e mais propensa a usar força militar para apoiar aliados. O país que enfrentou a Rússia nas duas guerras mundiais, novamente, lidera recursos europeus contra os interesses russos. Esses esforços ficaram mais claros no último ano, pois o novo chanceler Friedrich Merz costuma mencionar linhas duras contra a Rússia, mas também reduzindo a dependência da Alemanha dos Estados Unidos da América. Para esse fim, a Alemanha tem discutido o fornecimento de mísseis Taurus de longo alcance para a Ucrânia. Usar os escudos nucleares da Grã-Bretanha e França, em vez dos Estados Unidos da América. E enquadrando a agressão da Rússia, não apenas como uma guerra contra a Ucrânia, mas contra a Europa como um todo. Isso explica por que as agências de inteligência russas intensificaram operações visando especificamente a Alemanha. Além de rastrear satélites e provocações navais, a Rússia fez operações cibernéticas contra a infraestrutura alemã, espalhou desinformação política e teria se envolvido em sabotagem na Alemanha. A guerra nas sombras também reflete a consciência russa sobre as realidades militares. Atualmente, a Rússia não tem esperanças de confrontar a OTAN. A guerra na Ucrânia devastou as capacidades militares russas. As perdas de equipamentos são enormes e as baixas de pessoal passaram de 1 milhão em 2025. As forças armadas russas, que tiveram dificuldades na Ucrânia, não têm chance contra as forças combinadas da OTAN. Então, a Rússia emprega táticas de zona cinzenta, já que esses métodos permitem que a Rússia pressione a Alemanha e a OTAN, enquanto evita um conflito direto que inevitavelmente perderia. Isso abre espaço para o whataboutism, permitindo que a Rússia alegue que uma reação exagerada da OTAN justificaria uma resposta nuclear direta, devido à política de dissuasão cada vez mais incerta do país. Essas provocações aceleraram a transformação militar da Alemanha, possivelmente criando a ameaça temida pela Rússia. Em fevereiro de 2022, o chanceler Scholz anunciou um fundo especial de defesa de 100 bilhões de euros, ou 117 bilhões de dólares, contornando completamente as restrições orçamentárias normais. Esse foi o maior aumento dos gastos militares alemães desde a Segunda Guerra. A Alemanha prometeu investir ao menos 2% do produto interno bruto em defesa, atingindo a meta da OTAN pela primeira vez desde os anos 1990, alcançada em 2024. Mas então, o presidente Donald Trump entrou em cena e mudou um pouco a equação. Donald Trump propôs 5% como novo mínimo para gastos com defesa, em vez de 2%. Um patamar que os Estados Unidos também precisarão atingir, pois hoje gastam menos de 3%. Mas a Alemanha concordou parcialmente com os planos de Donald Trump, sugerindo que está aberta a aumentar ainda mais sua contribuição. Mais precisamente, Berlim provavelmente seguirá um compromisso proposto pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Provavelmente elevaria o orçamento militar para 35% do produto interno bruto e destinaria mais 15% à infraestrutura militar para operações da OTAN. As implicações são grandes. A Alemanha, com a maior economia da Europa, gasta 2% do seu produto interno bruto em defesa e já criou um orçamento militar que ultrapassa 90 bilhões de euros por ano. Isso é mais do que o orçamento oficial de defesa da Rússia em 2021. Com França, Reino Unido e outros aliados da OTAN, os gastos europeus em defesa já se aproximam de níveis muito superiores aos da Rússia. Acrescentar 3% representa mais 135 bilhões de euros ou 176 bilhões de dólares por ano em defesa e infraestrutura.
A Rússia não consegue igualar nem esse valor extra, muito menos o aumento anual total. A defesa da Alemanha também está mudando radicalmente. Pistorius afirmou que a Alemanha está em uma situação entre paz e guerra com a Rússia. O reconhecimento do conflito em Zona Cinzenta mudou a doutrina militar alemã. A Alemanha está fortalecendo a defesa territorial pela primeira vez em décadas. A Bundeswehr, Forças Armadas da Alemanha, amplia tropas, moderniza equipamentos e se reestrutura para possível conflito intenso. A Alemanha também está considerando uma conscrição mais ampla, revertendo o modelo de força totalmente voluntária adotado após a Guerra Fria. Talvez o mais significativo seja que a Alemanha está abandonando décadas de políticas restritivas de exportação de armas. Berlim agora envia armas pesadas, como tanques, defesa aérea e mísseis de longo alcance, à Ucrânia. Isso marca uma reversão completa da relutância anterior da Alemanha em exportar armas para zonas de conflito. Antes, só debates na OTAN os convenciam a doar à Ucrânia. Agora, essas mudanças respondem diretamente à guerra sombria da Rússia. Incidentes de perseguição de satélites reforçam a necessidade de ampliar a defesa espacial. Cada provocação naval justifica orçamentos navais maiores. Cada ataque cibernético aumenta o apoio para capacidades cibernéticas ofensivas. As táticas de Zona Cinzenta da Rússia estão, inadvertidamente, acelerando justamente a militarização que Moscou teme. No entanto, analistas também observam que a capacidade da Rússia de realmente ameaçar a Alemanha ou a OTAN continua extremamente limitada. As forças armadas russas enfrentam grandes dificuldades na Ucrânia contra um país com capacidades muito inferiores à OTAN. A Ucrânia tinha equipamentos soviéticos antigos, defesas aéreas fracas e nenhum tanque moderno. A OTAN, em contraste, dispõe de caças avançados, defesas aéreas sofisticadas, blindados modernos e uma superioridade tecnológica esmagadora. As operações da OTAN parecem sugerir fortemente que as forças aéreas combinadas dos Estados Unidos da América e da Europa Ocidental seriam capazes de exercer total superioridade aérea sobre partes da Rússia. Além disso, as perdas de equipamentos russos na Ucrânia são impressionantes. Imagens verificadas pelo Oryx mostram que a Rússia perdeu mais de 4.000 tanques, 13.000 veículos blindados, 300 aeronaves e helicópteros, além de mais de 1.000 peças de artilharia. A frota do Mar Negro da Rússia foi neutralizada por um país sem marinha relevante. Se a Rússia não vence a Ucrânia, como ameaçaria a OTAN? A economia também conta. A economia da Rússia, mesmo superando expectativas, ainda é menor que a da Itália. O produto interno bruto do país equivale a cerca de 1/15 da economia total da OTAN. A Rússia dificilmente sustentará uma corrida armamentista convencional contra uma Europa unida, e menos ainda contra a OTAN, sem considerar os Estados Unidos da América. A crise demográfica da Rússia segue se agravando. O país perde população rapidamente por baixa natalidade, alta mortalidade e emigração em massa. A guerra matou ou feriu mais de 1 milhão de russos em idade militar. Os esforços de recrutamento da Rússia estão se tornando cada vez mais desesperados, oferecendo enormes bônus de assinatura. Um país que perde população tão rapidamente não pode sustentar um conflito prolongado e de alta intensidade. Surge a questão: se a Rússia é uma ameaça convencional limitada, por que usar táticas agressivas de guerra nas sombras? A resposta provavelmente está na política interna russa e no cálculo pessoal de Putin. A guerra nas sombras serve a vários propósitos além da eficácia militar real. Mantém-se a narrativa da Rússia como grande potência desafiando o Ocidente, pois a legitimidade interna de Putin exige demonstrar força. O monitoramento de satélites e provocações navais servem como propaganda que mostra a Rússia enfrentando a OTAN, já que cada ação é apresentada como pressão da aliança sobre a Rússia. Em segundo lugar, as táticas de Zona Cinzenta são assimétricas e relativamente de baixo custo. A Rússia não consegue igualar a OTAN em termos convencionais, mas a vigilância por satélite e os sobrevoos de aeronaves custam relativamente pouco, enquanto geram efeitos psicológicos e políticos substanciais. A guerra nas sombras deixa europeus ansiosos e divididos. Cada provocação gera manchetes sobre ameaças russas, potencialmente fortalecendo partidos que se opõem à ajuda à Ucrânia ou que favorecem a acomodação com a Rússia. Se a Rússia conseguir mudar a dinâmica política europeia por meio de intimidação e operações de informação, ela alcança objetivos estratégicos sem disparar um tiro. No entanto, a história sugere outra possibilidade.
A postura agressiva da Rússia pode não durar. Após o colapso da União Soviética em 1991, a Rússia buscou integração com o Ocidente. Nos anos 1990, a Rússia entrou no G8, aproximou-se da OTAN e ampliou relações econômicas com a Europa. Não era altruísmo, mas pragmatismo pela necessidade econômica. A Rússia precisava de investimento, tecnologia e mercados ocidentais. A União Europeia era o principal mercado exportador de petróleo e gás da Rússia e podia pagar preços altos pela conveniência. Até hoje, a China exige que a Rússia venda gás pela metade do preço pago pela União Europeia antes da guerra. Mesmo sendo a segunda maior economia do mundo, a China não supria o capital e conhecimento que empresas ocidentais traziam e que a Rússia precisava. Incentivos econômicos levaram a Rússia a cooperar, apesar de diferenças ideológicas e históricas. A cooperação acabou quando a economia russa se recuperou, os preços da energia subiram e Putin consolidou o controle autoritário com receitas do petróleo. A Rússia sentiu-se pronta para desafiar a influência ocidental nos antigos estados soviéticos, o que acabou levando à invasão da Ucrânia, entre outros motivos, que já discutimos em alguns dos nossos vídeos anteriores. A economia da Rússia volta a piorar. Frota fantasma e evasão de sanções deram tempo, mas os problemas crescem. As receitas de energia caem com a Europa, deixando os suprimentos russos, e sanções impedem a Rússia de exportar gás e petróleo a preços altos. A economia de guerra gera crescimento imediato, mas causa decadência futura ao priorizar produção militar em vez do desenvolvimento civil. A Alemanha e a União Europeia aprenderam com erros passados. A União Europeia limitou o preço do petróleo russo, reduzindo os lucros da Rússia até em mercados fora do Ocidente. As regras atuais limitam o petróleo russo a dólares americanos 47,60 por barril, bem abaixo do mercado. Esses tetos são impostos por restrições a seguros e transporte marítimo, dificultando que a Rússia os evite, mesmo com frotas fantasmas. Mais importante ainda, a Europa está determinada a não repetir os acordos de dependência energética que deram vantagem à Rússia em primeiro lugar. Mesmo com mudança política na Rússia e governo mais cooperativo, a Europa continuará diversificando sua energia. A Alemanha não constrói novos gasodutos russos e investe continuamente em terminais de gás natural liquefeito e energia renovável. Relações futuras entre Alemanha e Rússia, mesmo com mudanças em Moscou, não terão mais a dependência energética desequilibrada dos anos 2010. Se a economia russa piorar, pressões internas podem forçar mudança política. Uma Rússia pós-Putin em crise econômica pode voltar a buscar mercados e instituições ocidentais. A Europa pode aceitar uma Rússia renovada e enfraquecida, mas agora sem depender de sua energia e recursos. No entanto, esse resultado exige que a trajetória atual da Rússia continue com seus crescentes problemas econômicos, fracassos militares e perda de prestígio internacional. A guerra nas sombras contra a Alemanha e outros países da OTAN pode, na verdade, acelerar esse processo, pois justifica o envolvimento contínuo do Ocidente e a manutenção das sanções. A resposta da Alemanha à guerra nas sombras da Rússia não foi nem pânico, nem apaziguamento, mas uma escalada controlada. Berlim fortalece defesas, apoia a Ucrânia, mantém sanções e reforça a unidade europeia. Essa abordagem nega à Rússia a vitória psicológica que ela busca, ao mesmo tempo em que evita uma escalada para um conflito direto. O monitoramento de satélites e as provocações navais viram manchete e fortalecem o argumento da Alemanha por mais gastos em defesa. Cada provocação russa reforça a modernização militar e cada ataque cibernético aumenta o apoio a capacidades ofensivas. Campanhas de desinformação levam à contra-informação. A Rússia pode achar que intimida a Alemanha e OTAN. A guerra nas sombras serve de justificativa política para o rearmamento europeu. O orçamento de defesa alemão para 2025 supera o previsto em 2021. Se a Rússia seguir provocando, novos aumentos virão. A ironia histórica é evidente. A Rússia invadiu a Ucrânia, em parte, para evitar a expansão da OTAN e a unidade ocidental ao longo de suas fronteiras. A guerra levou à maior expansão da OTAN em décadas. Alta histórica nos gastos de defesa e avanço sem igual na unidade europeia e em políticas nacionais desde a Guerra Fria. A guerra sombria da Rússia contra a Alemanha deve continuar, mas com retornos cada vez menores.
A Alemanha adapta-se ao novo cenário de segurança, criando sistemas resilientes e coordenando com aliados. As provocações que foram manchete em 2024 serão comuns em 2026, enquanto a Alemanha e a OTAN se adaptam. Obrigado por assistir. Quer saber qual é a arma mais desejada da Alemanha? Veja nosso vídeo sobre os mísseis Taurus. Para saber como a guerra na Ucrânia impacta a segurança europeia, inscreva-se no The Military Show para atualizações diárias.